Finalmente chegou o momento da gente falar na nova adaptação de Guilherme Del Toro da obra desse clássico do terror gótico que é Frankenstein. Yes, eu tava muito ansiosa, porque eu já comentei aqui com vocês no vídeo de react que eu fiz quando saiu o trailer, de como eu sou fã e é a minha história favorita de terror, sim, de longe, pelo menos na literatura, né, que é Frankenstein, e que passou aí anos e anos, desde 1818, e continua sendo tão atual e relevante, né, trazendo aí vários conceitos, discutindo sobre assuntos muito interessantes como a ciência, a vida e a morte, o amor, a rejeição, a raiva, a questão da solidão e propósito de vida, e como a ganância e a arrogância podem levar aí o homem à destruição, e é o que a gente vê aqui em Frankenstein. E aí nesse vídeo hoje eu vou trazer para vocês a minha opinião sobre o filme, sobre a adaptação de Guilherme Del Toro, em relação ao livro, né? Quais são as semelhanças, quais são as diferenças, o que poderia ter sido melhor adaptado. Comecemos então aí do início, o prelúdio, agora falando sobre o filme e as características aí de como o Del Toro construiu, adaptado para os cinemas. Situado em 1857, o que já é uma diferença entre a obra original da Mary Shelley, foi ali por volta de 1818. O período não entendi muito bem porque que ele mudou. Começa ali o prelúdio com esse navio aí, ele encalhado no gelo, uma expedição para chegar ao Polo Norte, onde tem ali o capitão do navio e todos os seus tripulantes tentando ali fazer com que eles consigam tirar aquele navio enorme do gelo, que não é uma ideia muito boa, né? Ainda mais naquela época. E tinha tudo pra dar errado e fez com que eles encalhassem lá. Cai a noite, eles começam ali a se deparar com barulhos estranhos, como se fossem gritos, né, de um homem pedindo socorro, e eles encontram esse homem ali na neve, machucado, enfim, quase à beira da morte, e resgatam ele e levam para o navio. Nisso que levam ele para o navio, eles se deparam também com a criatura ali, que começa a atacar o navio, e aí é a primeira aparição do Jacob Elord como a criatura em si, muito forte, com uma força descomunal, e eu achei legal como eles colocaram ali o grito dele, selvagem, né? Como se fosse quase como um rugido. Mas ao mesmo tempo, já apontando um lado que eu senti uma estranheza, é como ele não se fere, né? Mas ali em poucos minutos ou em poucas horas, dependendo do tipo de ferimento, ele se regenera. Mostraram aí o lado badass do Frankenstein, tipo, chegando, batendo em geral, procurando o Victor, que é o seu criador. Nesse caso, o Victor é o cara resgatado que tá ali naquela embarcação. O filme já começa ali nessa atmosfera da gente entender o que é que tá acontecendo pelo ponto de vista do Victor. O capitão entra na cabine, o Victor tá ali, né, sendo tratado minimamente, né, os seus ferimentos, tá com a perna quebrada, todo ferrado. E ele começa a contar a história dele desde a infância. Então, é o famoso senta aí que lá vem a história. Ele começa desde a infância. Toda essa parte inicial da infância do Victor, que é apresentada, é muito bonita visualmente, fotografia e figurino principalmente. Eu achei, assim, incrível, espetacular o efeito dos tecidos e das roupas, principalmente ali para representar a mãe do Victor, né? Ela tá sempre com um tecido tampando o rosto, e o tecido ele combina com todo o figurino, e quando o vento bate, fica quase que uma aura fantasmagórica ali, né? Assim, esvoaçando. E a gente vai entender ali um Victor que não tinha uma vida perfeita. O pai dele era muito rigoroso, o pai dele também era um médico cirurgião, então ensinava pra ele, mas com isso também agredia o garoto, brigava, assim, destratava ele, porque ele tinha que ser perfeito, ele tinha que carregar o nome Frankenstein ali, ser tão bom quanto o pai. Esse peso ali no Victor fez com que ele odiasse esse tipo de criação, mas ao mesmo tempo se mostrou um garoto muito inteligente
e perspicaz. E, em contrapartida, a relação dele com a mãe dele era muito próxima, né? Era um alento pra ele, era um carinho, assim, que ele gostava de passar o dia jogando xadrez com ela, conversando. Porém, um momento fatídico ali aconteceu em que a mãe, ela passou mal e morreu por conta dessa gravidez. E o Victor colocou na cabeça de que ele não fez o possível e o impossível pra salvar a mãe. A partir daí, a ruína da família Frankenstein começa. O William, o filho, né, sobreviveu, o filho mais novo, que ele conseguiu nascer da gravidez. O William e o Victor Frankenstein, eles foram separados, cada um para um canto. O Victor foi para Edimburgo para estudar na faculdade lá, medicina, estar mais próximo ali do núcleo onde tinham outros especialistas e estudiosos acadêmicos da área. E aí, nesse ponto também, tem um fator interessante que lá no React eu comento, que eu falo, apareceu no trailer uma figura meio celestial, mas ao mesmo tempo tem um rosto de caveira vermelho, com uma asa, fogo atrás, uns efeitos assim, uma coisa bem diferentona de efeitos especiais. Aí eu fiquei, que figura celestial será essa? É porque na infância do Victor tinha uma estátua de um anjo, de um arcanjo, e ele começou a sonhar com esse arcanjo, e esse arcanjo revelava que ele teria, em algum momento de sua vida, ele teria o domínio sobre a vida e sobre a morte. Toda essa possibilidade e esse limite entre a vida e a morte, o que ele pode fazer e como ele já se mostrou uma pessoa genial, como ele poderia aplicar isso, estar em evidência ali dentro desse núcleo da academia e ter um propósito maior para a ciência e você trazer pessoas mortas à vida. E a gente acompanha em 1855, apresentando pra galera uma palestra muito interessante sobre a possibilidade de dar vida a um cadáver, por exemplo. E ele começa a falar vários discursos sobre religião, sobre Deus, como as pessoas têm que questionar as coisas e não somente obedecê-las. Ali, em certos momentos, ele também fala que o desejo dele é parar a morte, não apenas adiá-la. E como ele faria isso? Aí tem na mesinha metade de um corpo de um cadáver, né? Aquilo ali bem Tim Burton. Eu achei muito, muito vibe Tim Burton. O cadáver tá interligado por alguns fios. Sei que ele faz acontecer ali. E quando ele liga a parada, o cadáver começa a mexer as mãos, né? Mexer o rosto. E as pessoas em volta se levantam e ficam horrorizadas, falando: isso é uma blasfêmia, isso é mágica, você é um charlatão e etc. Começam a apontar o dedo para Victor e não comprar a ideia dele, que aquilo ali não é verdade, ele tá enganando a gente. Porém, uma pessoa que tá ali na plateia, que é um novo personagem que também não tem no livro, é alguém que vê a possibilidade de investir na ciência do Victor e que confia e que acredita que ele tá certo e que é possível. E aí, esse homem que está disposto a financiar a pesquisa do Victor é nada mais nada menos do que o tio da Elizabeth, Harlander. Mais fácil, Harlander. Não vou falar o primeiro nome, senão vai ficar difícil. Ele é o tio da Elizabeth e ele fala, você recebeu uma carta do seu irmão William e o William vai se casar com a minha sobrinha Elizabeth, então vamos todos nos encontrar e a gente conversa mais sobre uma proposta irrecusável. Dar todo o suporte, tudo que ele precisa, todos os equipamentos, local. Aí rola esse encontro entre o Victor e a Elizabeth. Logo eles têm ali uma mini faísca, principalmente por parte do Victor, porque a Elizabeth, ela é uma mulher muito diferente das outras, tanto no estilo de roupas, as roupas delas são muito coloridas, tem a questão da transparência, de cobrir o rosto, meio que desafiar e ao mesmo tempo questionar as coisas que o próprio Victor fala sobre a pesquisa dele. Então ela meio que desdenha, ela vê naquilo um problema que é a arrogância de querer fazer com que a vida continue mesmo após a morte. Logo remete diretamente à mãe dele, né? A mãe dele, a presença da mãe dele e como ela se vestia. E uma coisa que eu não reparei era que a Mia Goth, a atriz, ela tá fazendo tanto a Elizabeth quanto ela fez a mãe. Eu não consegui reconhecer ela de imediato como a mãe do Victor. Então, parabéns aí pra galera da maquiagem. Outra questão interessante que eu achei legal do Guilherme Del Toro colocar nessa parte de figurino dos personagens, né? Caracterização do personagem,
é que o Victor, em alguns momentos, ele tá usando uma roupa muito chique, lencinho vermelho, e as luvas dele são vermelhas. Então, como eu disse também no trailer, tá muito presente a questão do vermelho e do verde, como se fosse ali a morte, representando a morte, e o verde a vida, né? Algo assim entre o limiar, entre o limite. E a luva dele vermelha representa mãos de sangue. Ele tá ali prestes a sujar as mãos dele, literalmente, de sangue. E eu gostei que quando mostra o Victor no laboratório, né, trabalhando com os cadáveres, inclusive um ponto importante de se dizer é que esses cadáveres são ou de guerras, né, que aconteceram e pessoas mortas, eles iam lá para selecionar os corpos que seriam melhores para ele poder fazer a experiência. Então ele buscava corpos de pessoas grandes e tal, que não tivesse destruído, né, os órgãos destruídos, enfim, o menos deteriorado possível. E também de criminosos que estavam prestes a serem julgados ali para forca, literalmente a fila da forca. Aí vai o Victor junto com o irmão dele, que o irmão dele virou tipo quase como um auxiliar, ó, vamos fazer isso acontecer e você vai ser o meu ajudante. Aí chegava ali na fila, depois conversava, ó, essas espécimes aqui não vão servir. Um ou outro vai servir. Ele considerava as pessoas que estavam prestes a morrer vivas ainda como espécimes. Então, assim, você nota que subiu a cabeça, literalmente. Ele não via mais a pessoa como um ser humano ali, com emoções, vivo, etc. Ele via só como uma cobaia, um corpo para ser utilizado para a experiência dele. No laboratório, na hora das experiências, depois que ele já tinha coletado esses corpos, né? É tudo sujo, então tem sangue pra caraca no chão. Os pedaços de corpos, mãos, membros, etc. Então não é um lugar limpo, ele não tá limpo. E é como se quase fosse um açougue, né? Onde você vê ali a matança acontecendo, os cortes. Em certo momento de vai e vem entre as pesquisas que demoram, né? Então, assim, para fazer um experimento desse demora, não dá certo. Equipamentos quebram, recursos tem que esperar chegar. Aí Harlander chega lá e dá um aperto nele. Fala, ó, meu filho, não tenho esse tempo todo. Não tem esse tempo todo, eu preciso que você acelere aí, senão eu vou parar de investir em você. Com o corpo finalmente terminado, cheio de remendos, pedaços ali que o Victor vai colocando, acoplando. Tem a questão ali dos nervos, né, que também aparece, as veias, tudo ali, os olhos, quando ele coloca o olho no cadáver, é muito maneiro. Eu acho essa parte muito maneira. Outra coisa que eu acho lindo, assim, o diário do Victor Frankenstein, que ele anotou tudo que ele iria fazer. Em cada página, além disso, tinha um esboço. Coisas assim, ó. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, aqui no livro, ó, que tem desenhos, né, esboços, ilustrações, né, do cérebro. Então, no diário do Victor também tinha isso. E eu achei legal esses detalhes, né, que parecem bobos, mas para quem tá assistindo dá mais veracidade. Até remete mais à época, né? Dele ser tão, assim, entender tanto do corpo humano, que ele também era um ótimo artista e uma pessoa muito inteligente, né? Só que utilizou a inteligência dele de uma forma completamente insana. Como mágica, imediatamente surge uma tempestade. E essa tempestade é a oportunidade perfeita para ele testar ali a teoria dele na prática, né? Porque vai cair o raio e ele precisa instalar o para-raio. Agora, uma coisa que me desconectou ali na hora do filme foi ele chovendo, aquela torre chuvosa, ele subir com o para-raio na mão, por fora da torre, lá na ponta da torre, que é aquela estrutura toda molhada, encharcada, escorregadia, e ele subindo lá de boa, pá. Sobe até a ponta e ele tem que colocar aquilo lá nesse dia, na chuva, na tempestade. Aí eu atinge o para-raio até chegar ao corpo. E tem aquela estrutura, né, que é onde você coloca o corpo preso, que levanta e o corpo tá quase numa posição de crucifixo. Eu acho que mais um pouco o Guilherme Del Toro colocava o corpo suspenso exatamente como uma cruz, mas ele não quis fazer isso. Ele inclinou um pouco os braços para cima, mas eu peguei a referência. Quando o raio atinge, começa aquela cinemática de dar um zoom nesse recipiente, passar por dentro do corpo, chegar até o coração, e o coração começa a bater
e ter aqueles todos os efeitos de cinema que a gente gosta. E começa a dar ruim, o pedaço do para-raio quebra, e ele fica frustrado porque ele acha que não deu certo. Aí eles deitam inconsolável e dorme e pega no sono. Vale ressaltar aí, um pouquinho antes do raio atingir o para-raio de fato, o Harlander confronta o Victor, descobre que ele tá doente, que ele tá com sífilis. Eu tenho pouco tempo de vida, já se espalhou. O que eu quero mesmo é que você me coloque ali, que eu seja também, né, uma parte da sua experiência. Victor, obviamente, nega, fala, não vou fazer isso, não vou, nem vem. Quando o Victor acorda, ele se dá de cara com a criatura viva ali. É horripilante, mas ao mesmo tempo é ingênuo e puro, no sentido de que ele não tem um entendimento, então ele não sabe andar direito, ele tá ali aprendendo, ele se movimenta de uma forma desajeitada. A primeira palavra que ele aprende é o nome do Victor, e é uma referência aí, né, ao Frankenstein antigo, que o pessoal achava que era burro, que a partir daí você vê que é como se fosse uma criança mesmo aprendendo a viver, a se comunicar, a lidar com as situações. E aí, naquele momento, o Victor se deparando com a criatura, ele pensa ali diante do que ele tinha acabado de fazer, do que ele tinha acabado de criar, que ele nunca se sentiu tão vazio, porque antes aquilo para ele era tudo, era a vida dele, o que ele se dedicou bastante, estudou para fazer com que aquilo acontecesse. Ele viu que aquilo que ele tinha criado tinha uma capacidade destrutiva absurda, uma força absurda, e era imprevisível e não estava sob o controle dele. Nunca considerei o que viria após a criação, ao atingir os limites da Terra. Não pensar antes de fazer as coisas. E aí ele começa realmente a se mostrar ao lado dele, começa a maltratar a criatura, ele prende a criatura lá naquela torre, né? E ele não entende o porquê que ele só fala Victor, ele só sabe falar Victor. E ele começa a maltratar a criatura, mas a criatura, desde o princípio, ela sabia tudo o que estava acontecendo. Assim como as crianças, elas entendem quando alguém tá feliz, quando alguém tá triste, quando alguém tá com raiva, quando existe uma ameaça, né? O ser humano sabe quando tem uma ameaça próxima, à mercê do que o Victor poderia fazer, já que foi quem criou ele e, ao mesmo tempo, quem tinha a posse dele ali no momento. Uma das partes mais legais, assim, não mais legais, porque tem muita coisa legal nesse filme, mas bem interessante, que é você ver o monstro, né, ali aprendendo sozinho, se deparando com essa busca pela comida, pelo abrigo, ao mesmo tempo tendo que se esconder das pessoas, não conseguem conceber ele, porque ele é monstruoso, e aí as pessoas querem matar ele, querem caçar ele. Então ele se esconde na casa, numa cabana, na casa de um senhor, de uma família, e lá ele se apega a essa família, mesmo não se mostrando. Ele aprende muita coisa, aprende a ler, aprende a falar, aprende a entender os gestos humanos, o que é o bem, o que é o mal, como a humanidade funciona, como é a cadeia alimentar, quem caça quem, como é o ciclo da vida. Ele, pra mim, faltou. Eu queria mais disso. Eu queria mais tempo com a criatura nesse processo. Aí, após, né, mostrar toda essa mini jornada da criatura, desenvolvendo laços afetivos, né, mostrando um pouco da sua humanidade. Então, essa também foi uma questão que foi totalmente diferente, adaptada do livro, que o livro não tinha isso. A criatura poderia morrer no livro. A raiva dela é por não receber o amor, por não ter a felicidade, por ser diferente de todos, por sofrer e saber que vai ter esse sofrimento pelo resto da vida dela, que ela não vai morrer de jeito nenhum. O único desejo da criatura para com o Victor, a princípio era, ó, se você não pode me dar o seu amor ou amor, se você vai me rejeitar, etc, eu vou te dar a minha raiva. Victor, obviamente, nega. Ele fala, o quê? Eu vou criar outros como você, para você se reproduzir e contaminar toda a Terra e destruir toda a Terra, como se fosse uma nova raça de demônios. Então o Victor ainda tinha aquela visão de que ele criou um demônio. Mas ao mesmo tempo eu também acho legal mostrar essa fragilidade que você vê no rosto por conta do Jacob Elord. Você vê ali um pouco dessa humanidade, dessa bondade, dessa pureza, e você fica a favor da criatura, você torce por ela, você não quer que ela se sinta assim. Você sente, assim, você entende o lado dela, porque ela tá contando ali, né, o que ela tá passando, mas não tem essa conexão, nem um pouco de beleza, e é tragédia, não tem perdão, e mostra o pior do lado do ser humano, que aí o caso é o Frankenstein, que não é um monstro, é
o criador, é o médico. A pior pessoa é o médico que até o fim continua achando que tá certo. Não quer dar o braço a torcer e não se arrepende do que fez. No fim, ele tem um diálogo ali que foi um diálogo pra mim muito emocionante, que é quando o Victor reconhece a criatura não como uma criatura, mas como filho dele, como alguém que ele criou e tal. Fica um pouco clichêzão o lance de eles falarem pai e filho, isso eu não gostei. Mas dele não enxergar mais a criatura ali como pedaços de cadáveres, espécimes que estavam sendo ali um experimento, uma cobaia. Criou uma criatura, criou alguém que não queria ser criado, que simplesmente foi jogado ali, tipo, vamos ter que aceitar o que a gente tem, né? E é um paralelo perfeito que a Mary Shelley faz no livro e também é feito no filme, que é justamente isso, um paralelo com a humanidade. A gente tá aqui, por que a gente tá aqui? Existe algum propósito? Não existe propósito? Então são questionamentos aqui sobre vida, sobre existência, né? Essa parte filosófica, né, de existencialismo, que é muito legal em Frankenstein. Então eu recomendo que você leia e assista ao filme. Não tem como, era uma história pessimista, gente. Mas com uma riqueza de questões e detalhes que são, assim, apaixonantes. O Guilherme Del Toro trouxe essa esperança pro cinema também. Ali ele terminando o filme com a frase do Lord Byron: e assim o coração há de se partir, mas partido ainda viverá. Ou seja, independente, filho, do que aconteça, pode ser o mais doloroso possível no sentido de sentimentos e tristezas e coração partido, você ainda vai ter que conviver com isso, você vai suportar porque você ainda vai estar vivo. E é o que a criatura ali no final passa, né? Ela consegue o perdão, você vai estar destinado a viver pela eternidade sozinho, mas você ainda, o que te resta? Viver. Você tá vivo, porém com a pequena maldição da eternidade. Não acho que o filme do Del Toro também acabou super positivo, tá? Foi só nesse ponto do perdão do criador. Mas nesse sentido, olha que triste também é você viver a eternidade, né? Sozinho. Dá um outro peso, né? A adaptação é livre para interpretação. E o Guilherme Del Toro faz isso muito bem, de pegar ali a figura de um monstro que seja, né? E colocar ali uma certa bondade, uma humanidade para você se identificar com o que é estranho, com o que é diferente, com o que não é aceito. E ele consegue fazer isso muito bem e trazer para perto da gente. Mas, cara... minha nota para Frankenstein, adaptação, 4 estrelas, merecidíssimo. Só não é 5 estrelas porque tem ali essas diferenças com relação ao livro e que são importantes, querendo ou não, né? No fim não foi uma história trágica, foi uma história triste. Uma história triste, mas um abraço ali que a gente tava precisando e subiu ali no pódio de filmes em que o Jacob Elord aparece. Tá indo mais para filmes clássicos e, enfim, interpretações assim muito boas. Vamos ver como é que ele vai se sair em Morro dos Ventos Vivantes. Inclusive, tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre o que eu achei do livro, né, da obra de Morro dos Ventos Vivantes e minhas expectativas para a adaptação que chega aí ano que vem. Não perde, clica lá para ver. Mas e vocês? O que vocês acharam da adaptação de Frankenstein? Comenta aqui que eu quero saber. Eu deixo aqui também no link da descrição sobre o livro, onde você pode adquirir o livro do Frankenstein, várias edições, com preços legais. Agora que tá chegando a Black Friday, tem que aproveitar, entendeu? As promoções. Se você que viu o filme e não leu o livro, por favor, leia o livro que você vai se apaixonar. Como superar Frankenstein. Eu acho que uma vez que você conhece essa obra, você nunca mais é o mesmo. Mas mesmo com o seu coração partido, você ainda viverá. Pode ficar tranquilo. Fui! Tchau!